Fala, meus queridos do sexto ano, meus queridos do sexto ano. Tudo bem? Vamos lá, mais uma aulinha. Olha lá, ó. Aula 10. Simbora. Hoje vamos falar de amor na arte. Professor, eu tenho uma namorada que eu sou namorado dela, mas ela ainda não é minha, porque eu ainda não falei pra ela. Que legal! Bem, os autores disseram o seguinte para nós. O corpo ama? Uma pergunta. Quando sentimos desejo de estar perto de alguém, é como se o corpo falasse bem alto: eu te amo. Esse sentimento e o modo como os corpos dialogam inspiram muitos artistas em seus trabalhos. Até hoje, né? Até hoje. Desde os primórdios da arte até o momento atual que vivemos, o amor, com certeza, continua sendo o tema principal da arte como um todo no mundo. Isso é bom. Na escultura O Beijo, o romeno Constantin Brancusi, nascido em 1876, morto em 1957, utilizou um único bloco de pedra para esculpir um casal. Apenas uma linha foi entalhada na superfície do bloco para indicar um limite sutil entre os corpos dos dois personagens, que se abraçam e se beijam com intensidade. Você já pensou em como seu corpo responde aos diferentes sentimentos? Professor, quando eu tô apaixonado, o meu coração, ele começa a bater forte. E quando minha mãe fica brava comigo e corre atrás de mim com a vassoura, meu coração também bate forte. E quando a minha mãe me chama para comer, almoçar estrogonofe, que é a comida que eu mais gosto, meu coração também bate forte. Então, teu coração bate forte de qualquer jeito, então. Qualquer coisa bate forte. E para estudar, também bate forte? Porque tem que bater, né? Tem que bater forte para estudar, para aprender, né? Para ser alguém na vida, né? Bom, então vamos lá. Vamos ver então a obra de arte, finalmente. Olha só, um único bloco de pedra, tá ok? Esse bloco não é grande, ele tem 28 centímetros por 26 e 21, a circunferência dele, né? E 21 centímetros também. Então, ele é basicamente assim, mais ou menos desse tamanho, pequeno, tá? Hoje ele está no Museu de Arte de Hamburgo, que fica na Alemanha, tá ok? Então, Constantin Brancusi, o que ele fez? Ele esculpiu num único bloco de pedra um casal, né, se beijando. Então dá para ver que esse aqui é o homem, né? Essa aqui é a mulher, por causa do seio aqui, né? E eles estão abraçadinhos. Tem uma única linha, né, dividindo os dois aqui, tá? Então essa é a obra mais importante de Constantin Brancusi, que nasceu na Romênia. E aí, você sabe onde fica a Romênia? Muito bem, aqui nós temos o Mapa Mundi, né? Olha só que bacana, com os seus continentes, né? Que nós temos a América, tá vendo a América? Que divide aqui a América do Sul, né? Que tá onde está o Brasil aqui, América Central e a América do Norte, né? Toda essa parte aqui, azul mais, verde mais clarinha, América do Norte. Essa aqui é a América do Sul. E essa parte aqui do meio é a América Central. Então, nós saímos aqui do Brasil,
Saímos aqui do Brasil e vamos lá para a Europa. Essa parte vermelha aqui, né, é a Europa. Junto com essa parte grande se torna a Eurásia, que é a Europa junto com a Ásia, né? Então aqui nós temos a Europa, que é outro continente, tem um americano, agora o europeu, né? Aqui esse amarelinho é o africano, a África é outro continente, não é? Nós temos esse vermelho um pouquinho mais claro, que é a Ásia, né? Que junto com a Europa se torna a Eurásia, né? Onde fica o Japão aqui, a China, a Rússia, né? E aí mais aqui, ó, esse rosinho aqui, um roxinho, nós temos aqui a Oceania, né? Que envolve aqui a Austrália, né? É outro continente, né? E por fim temos também aqui, ó, aqui embaixo, o outro continente também, né, que é a Antártida ou Antártica. Pode ser os dois, Antártida ou Antártica, que é uma parte bem gelada, né? A maioria totalmente gelada, congelada, vamos dizer assim, né? Uma parte bem inóspita, que não existe muita vida. E essa parte aqui nós não temos nenhum país aqui, né? Não faz parte de nenhum país, porque é muito deserto, né? Não tem vida, não tem nada para se explorar. Então tem alguns países que vêm aqui para fazer algumas pesquisas, né? Mas não faz parte de nenhum país. Ao contrário do Ártico, que é aquela parte lá de cima, né? Bem gelada, que tem um mar ártico lá, o oceano ártico totalmente congelado, né? Que lá sim tem alguns países que aquela parte gelada lá do norte faz parte de alguns países, né? Somente países europeus ali. Mas enfim, então são esses aqui os continentes. E quando a gente sai aqui do Brasil e vai para a Europa, né? A Romênia fica exatamente aqui, ó, nesse espacinho da Europa aqui. Nós vamos ver mais de perto. Bom, só para lembrar que a Romênia é um país de renda média alta, tá? Um país desenvolvido, com um índice de desenvolvimento humano, que a gente fala de IDH, que é que mede, né, se o país é rico, se o país é pobre, é o IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, bastante elevado, tá? É membro da organização, quem? A Romênia, né? A Romênia é membro um país membro, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, né? Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar, né? É uma reunião de países que um ajudam o outro na questão militar, principalmente. Desde 2004. E faz parte da União Europeia, desde 2007, também a outra grande organização de países. Após um rápido crescimento econômico na década de 2000, o país tem uma economia predominantemente baseada em serviços, tá? Prestação de serviços, e é um produtor e exportador de máquinas e de energia elétrica, tá? É o grande forte aí da Romênia. Bom, agora aqui nós temos o mapa da Europa, né? Onde fica a Romênia. Cadê a Romênia? Olha aqui a Romênia, tá vendo, ó? É esse pedacinho aqui, ó. Ela faz divisa com a Bulgária, com a Moldávia, que é outro país, com a Ucrânia, né? Com a Hungria, a Eslováquia. A Eslováquia não. A Eslováquia está pertinho aqui. A Hungria, né? A Sérvia. Tá certo? Então tá aqui a Romênia, tá? Romênia. Tá bom? Então é daqui que o nosso artista veio, ó. Então nós temos a França, a Espanha, Portugal, Itália, tá? É tudo aqui, ó, na Europa. Tá bom? A capital da Romênia é Bucareste, tá? Bucareste. A língua da Romênia é o romeno, tá? A população, no censo de 2017, tinha 19.638.000 pessoas, tá? Só para lembrar, o Brasil tem aproximadamente 220 milhões, lá tem 19 milhões, quer dizer, o Brasil é muito mais populoso que a Romênia. Claro, também é extremamente maior, não é? O governo lá é uma república semipresidencialista, quer dizer, o pessoal vota lá, né? É uma democracia, porém, é semipresidencialista. O Brasil é presidencialista, né? O governo do executivo se concentra no presidente. Na Romênia, não. Nós temos o semipresidencialismo, que
o poder do executivo é dividido também entre o presidente e o primeiro-ministro. Nós temos aqui a moeda, lá é o léu romeno, é a moeda própria deles, tá ok? E essa é a bandeira da Romênia. Então agora vamos falar do nosso artista, né, que fez aquela escultura O Beijo, que é a escultura mais famosa dele. Então, Constantin Brancusi, né, ele nasceu em Óbidos, cidade de Óbidos, na Romênia, em 19 de fevereiro de 1876, e morreu em Paris, na França, né, em 16 de março de 1957. Foi o mais célebre escultor romeno e um dos principais nomes da vanguarda moderna. Brancusi foi, sim, um dos principais escultores da vanguarda moderna, quer dizer, do período moderno da arte, né, que começou com um certo abstracionismo, né, nas obras, isto é, deixando de ser totalmente realista, né, onde a gente olha para a obra e sabe que aquela obra tem uma determinada característica de alguma coisa, de algum objeto, e passa, ou de alguma imagem, e passa a ter um pensamento mais, vamos dizer assim, conceitual, né, de parecer com alguma coisa, mas a gente não sabe exatamente se é. Então fica no campo do abstrato, do abstracionismo, né? Foi uma figura central do movimento moderno e um dos pioneiros da abstração. Sua escultura é conhecida por sua elegância visual e o uso de materiais sensíveis, combinando a escultura franca do camponês com a sofisticação da vanguarda parisiense. Então a poética dele era justamente essa, né? Trazer dentro da abstração, né? da escultura abstrata, onde não dá para saber exatamente o que é, passa a ser basicamente um conceito, uma ideia, né? Mas sempre, principalmente na legenda, no nome da escultura, nos remete às coisas simples do campo, tá? Porém, evidentemente, trazendo uma elegância francesa, uma elegância visual, uma estética sofisticada de Paris. Sua primeira grande obra foi O Beijo, que a gente viu, né, agora há pouco, em 1908. A partir deste momento, sua escultura tornou-se cada vez mais abstrata. Seu ateliê em Paris foi preservado depois de sua morte. Então, depois que ele fez aquela escultura que é considerada a mais famosa dele, que é O Beijo, que a gente viu, depois daquela escultura, as obras dele, as esculturas que ele fez, passaram a ser bastante abstratas, né? Ali naquela escultura O Beijo, dá para a gente perceber que é um casal se beijando. Depois daquela escultura, a gente percebe que já não há mais espaço para essa identificação primária, né? Essa identificação clara nas esculturas dele, e passa sim a ser mais abstratas as esculturas. O seu ateliê em Paris, hoje, extremamente preservado, tá? Exatamente como ele deixou antes de morrer, é, com certeza, um dos pontos turísticos da cidade de Paris. Bom, então aqui está Constantin Brancusi, esse senhor aqui, né? Aqui, ele está sentado aqui ao fundo, o seu ateliê, né? Na época que ele trabalhava, e aqui o ateliê preservado dele. Observa a semelhança, não é? Olha aqui, exatamente como ele era, o ateliê, ele sentadinho aqui, e aqui como ele é agora, extremamente preservado, né? Para vocês verem como as obras de arte dele se tornaram abstratas depois de O Beijo, e como ele manteve uma certa poética em suas obras, a gente pode observar essas três obras aqui, para vocês entenderem, né? Olha só como ele manteve as características. A gente olha para uma escultura de Brancusi e a gente sabe que é dele justamente pela poética, né? Apesar de nós não entendermos muito bem. Por exemplo, essa escultura aqui, tá? A gente olha assim, a gente
Não sabe do que é. Parece uma mesa com uma pedra, não é? Então, e aí? Quando a gente vê o nome da obra, peixe, tá vendo? Remetendo às coisas do campo, peixe. Aí a gente começa a entender, será que parece, tem a ver com peixe, isso aqui, né? Talvez, não sei, você observa aqui, o que seria esse contorno aqui? Os olhos do peixe, talvez, né? E essa parte aqui, o que seria do peixe? Tá vendo? Fica uma coisa abstrata, fica na questão da ideia, né? Esse aqui, né? Olha só, o que parece isso, ó? Tá vendo? Olha o nome da obra, passarinho. E aí? Fica difícil, né? Tá vendo como é abstrato? E aqui, essa aqui, olha só que interessante, né? Uma mesa, né? Parece, de madeira, a cabeça de uma boneca, né? Esse aqui chama A Criança Adormecida. Sim, parece sim, a cabeça de uma criança dormindo, mas quem que iria imaginar que isso aqui tem a ver com uma criança adormecida, não é? Bem abstrato, né? Então a escultura ganha movimento no futurismo, não é? Futurismo, que é outro estilo, né, de arte pós-moderno. No pós-guerra, quer dizer, depois da guerra, a escultura sofre modificações. Novos materiais são utilizados, como a sucata de metal, e aparecem novas técnicas como a solda. Claro, com influências de outros artistas também, modernos, na época, que trabalhavam com essa ideia conceitual de arte em escultura, trabalhando inclusive com materiais recicláveis, que era o caso de Marcel Duchamp, que foi um grande incentivador, e também ele se baseou muito no conceito de Duchamp para criar suas obras de arte. Duchamp, para você ter uma ideia, ele criou o ready-made, né, que é aquele estilo de arte conceitual, onde uma das obras dele era um mictório masculino, sim, um mictório, onde os homens fazem, literalmente, eles urinam, né, em banheiros públicos. Então ele pegou um mictório masculino, isso o Marcel Duchamp, ok? E fez desse mictório masculino uma obra de arte. Então passou a ser realmente um conceito arte. Claro que as obras de Brancusi não são totalmente conceituais, né? Mas tem uma elegância, você percebe que tem uma elegância, não foge totalmente, né, da questão estética, de tentar agradar as pessoas com a questão estética. Então tem uma certa elegância, porém sim, entrando bastante no abstracionismo, não parecendo nem uma escultura de verdade, parece realmente um objeto, uma matéria-prima, talvez, para uma futura obra de arte, ou até mesmo um esboço, mas não uma obra terminada em si, né? Mas com certeza é uma obra de arte terminada, sim. Bem, Constantin Brancusi ficou mundialmente conhecido por um fato, né, um acontecimento da sua vida que chamou a atenção da mídia na época e fez com que as suas obras ficassem conhecidas, né? O seu nome ficasse conhecido. Claro, foi uma coisa que aconteceu até um tanto quanto desagradável, não é? Que ele não esperava que acontecesse, mas essa coisa desagradável que aconteceu com ele deixou-o mais famoso ainda, porque ele já era famoso. Aí o deixou conhecido mundialmente, né? E por quê? Porque chamou a atenção da mídia de uma forma geral, e a gente vai ver o que aconteceu. Bom, primeiro vamos olhar essa obra de arte aqui que fez de Brancusi ficar conhecido mundialmente. Quando você olha para isso aqui, né, você fala, meu Deus, isso é uma escultura, mas o que significa isso, né? Olha só, parece o que isso aqui? Uma hélice de avião, parece um utensílio doméstico, parece um utensílio hospitalar, um bisturi, talvez, né? Uma faca. Então, mas é assim, é uma obra de arte, é uma escultura, chama Bird in Space. Bird in Space, né? Pássaro no espaço. Isso ele fez em 1928. É uma escultura em bronze, que é um tipo de metal, tem 137 centímetros, aproximadamente 1,5 metro, 21 centímetros e 16 de diâmetro, né?
Vamos ver agora o que aconteceu, né, com essa obra de arte que fez Brancusi ficar tão conhecido. Considerado por muitos como um dos casos fundadores do campo do direito da arte, Brancusi versus Estados Unidos originou-se de uma simples questão alfandegária. Sim, porque até então o direito, né, não havia entrado na questão artística, tá? O que era arte, o que era da questão judicial é a questão judicial, né? Como que a justiça ia interferir na arte. Acontece que uma questão alfandegária, que quer dizer divisa entre países, né? Onde essa escultura foi importada dos Estados Unidos, e até hoje os Estados Unidos têm essa questão alfandegária muito restritiva, vamos dizer assim, né? Não é qualquer pessoa que entra nos Estados Unidos, não é qualquer objeto que entra nos Estados Unidos. Por ser um país extremamente desenvolvido, onde as pessoas vão para lá e ganham muito dinheiro, é um país muito cobiçado para irem para lá trabalhar, né? E realmente fazer a sua vida, desenvolver a sua vida. E a questão de entrada dos Estados Unidos até hoje é muito rígida. A questão alfandegária é muito complicada, a questão de visto, né, para entrar no país e tudo mais. Naquela época não era diferente. Vamos ver o que aconteceu. Em 1926, o fotógrafo norte-americano Edward Station comprou a escultura Bird in Space, Pássaro no Espaço, diretamente de seu autor e escultor romeno, radicado na França, Constantin Brancusi. Edward Station, esse cara, ele foi, vamos dizer assim, sem querer, foi uma pessoa que tornou Brancusi mundialmente famoso, porque ele comprou essa escultura lá de Brancusi na França e importou essa escultura, certo? Então veja bem, vai vendo. Pouco tempo depois, um conjunto de 20 esculturas em bronze e mármore, entre as quais estava Bird in Space, atravessou o Atlântico para ser exposto em Nova York e em Chicago, duas cidades dos Estados Unidos. Então, quer dizer, a escultura não veio sozinha, ela veio com mais 20, junto com 20 esculturas também modernas, lá da Europa. Entre elas estava Bird in Space. No entanto, antes de liberarem o conjunto de obras rumo a seu destino final, que era os Estados Unidos, as autoridades alfandegárias, quer dizer, a polícia que fica ali na entrada, né, dos Estados Unidos, né, na alfândega norte-americanas, decidiram taxá-las em 40% do seu valor declarado, pois as consideraram como bens manufaturados, quer dizer, feitos à mão, que, além disso, estariam na categoria de utensílio de cozinha ou equipamento para hospital. As esculturas, por serem obras de arte nos Estados Unidos, elas, quando elas entram nos Estados Unidos, quando elas vêm de outro país e entram nos Estados Unidos, elas não, os proprietários, as pessoas que importaram esse produto, naquela época não se cobrava nenhum tipo de imposto, tá, sobre esses produtos que são importados, produtos artísticos. Arte, então quadros, esculturas, enfim, qualquer tipo de arte não era cobrado impostos, e sim objetos do cotidiano, né? Aí sim, né? Um ventilador, uma geladeira, um fogão, uma televisão, tudo bem. Aí tinha que pagar imposto. A pessoa que importou deixava ali 40% ou uma taxa específica de acordo com o valor e o tipo de produto. Só que uma obra de arte não era taxado. Bom, como essa obra de arte ela era moderna, ela não tinha as características de uma imagem específica, de uma imagem X. Aquilo é, sei lá, um animal, representa um animal, aquilo representa uma planta, aquilo representa um ser humano, aquilo representa uma paisagem. Não, parece mesmo
um bisturi, parece mesmo uma faca, parece mesmo, de repente, ali, um objeto de cozinha ou hospitalar, né? Não parecia uma obra de arte. Então, como é que os policiais da alfândega, né, os policiais ali federais, ao se deparar com esse objeto, eles ficaram em dúvida. Falei, e aí, vamos taxar isso aqui, porque parece realmente algo manufaturado, feito à mão, mas porém parece um objeto do cotidiano, não parece uma obra de arte isso daqui. Porque muita gente poderia, né, entre aspas, né, uma pessoa de má fé, poderia dizer que um objeto era do cotidiano para não pagar imposto, né, para driblar, né, essa taxação dos Estados Unidos. Não era o caso, evidentemente, do artista e também do comprador da obra. Mesmo porque uma obra de arte, ela tem algumas características, não é? A obra de arte ela precisa ser única, né, uma grande maioria, né, precisa ser original, né? Já um objeto do cotidiano tem vários objetos iguais àquele, né? Então a gente pode dizer que tem aí uma origem industrial, feita em larga escala, em grande quantidade, que não era o caso dessa escultura. Acontece que naquela época esse tipo de obra de arte não era ainda muito conhecida, né? As obras de arte, sim, tinham características realistas. Então, esse negócio de obra de arte abstrata, né, onde a obra era um conceito, uma ideia, era uma coisa muito nova. Então, eles não estavam acostumados com esse tipo de coisa. Claro, a gente não pode condenar os policiais ali federais da alfândega quanto a isso, né? Eles estavam ali cumprindo o seu papel, porque realmente era uma arte nova, diferente. Então, mas mesmo assim, o artista, o Brancusi, entrou na justiça para ter os seus direitos preservados. E, evidentemente, como eram obras que estavam sendo importadas para serem expostas numa determinada exposição em Nova York e Chicago, tinha ali uma questão bastante importante, onde várias pessoas do museu, as pessoas que trabalhavam na exposição, tinham interesse de resolver isso o quanto antes, não é? E os curadores e as pessoas que trabalhavam, os curadores são as pessoas que trabalham, né, na exposição, que divulgam a exposição, que organizam a exposição de arte, que, enfim, pessoas responsáveis pela exposição também ficaram indignados, juntamente com o Brancusi, entraram na justiça. Então, após o protesto dos envolvidos na organização das exposições, a maior parte das obras foi liberada do encargo e recebeu um visto de trânsito para que fosse exposta, mas não Bird in Space, que continuava a ser considerada um bem manufaturado, importado, que deveria ser taxado. Das 20 esculturas que vieram da Europa para estas exposições, somente Bird in Space, né, Pássaro no Espaço, de Constantin, ficou presa lá na alfândega, esperando a taxação ser recebida para que pudesse ser liberada. E aí começou uma briga judicial. Bom, inconformado, Brancusi resolveu iniciar um litígio, né, que é uma questão judicial, perante a corte aduaneira. A aduaneira que faz parte da alfândega, a corte da alfândega, né, da divisa dos Estados Unidos, para que ela fosse declarada uma obra de arte e, como tal, né, como uma obra de arte, isenta de tributos, quer dizer, não precisa pagar aqueles 40% para poder entrar nos Estados Unidos. Para tanto, contou com um rol, né, de testemunhas, quer dizer, uma quantidade grande de testemunhas, incluindo renomados artistas e críticos de arte, que diante do juiz White, presta atenção nesse juiz aqui, que ele vai ser muito importante, o juiz White, expuseram a opinião de que aquele objeto se tratava, sim, de uma obra de arte e era original. Mas claro que a promotoria, quer dizer, a promotoria são um grupo de profissionais da justiça que acusam, né, a pessoa que está cometendo um delito, né? Então a promotoria, que
foi envolvida nesse caso, também chamou alguns críticos de arte, alguns artistas renomados, para darem a sua opinião sobre a obra de Constantin, dizendo que aquela obra de Constantin não era uma obra assim considerada uma obra de arte, que eles não consideravam aquilo como arte, e sim como matéria-prima para, de repente, a construção futura de uma obra de arte ou não. Quer dizer, para eles era um pedaço de metal que deveria ser taxado, sim. Tá? Mas a defesa de Brancusi trouxe vários outros críticos de arte para justamente dizer que Brancusi era, sim, um artista renomado, que tinha já fama, né, e que essa escultura era um projeto novo de arte, e apesar de não parecer uma obra de arte, sim, era uma obra de arte justamente pela estética moderna e por transmitir uma emoção, tá? Que a arte estava mudando o conceito da arte. Então a arte era mais sentimento do que propriamente trabalho físico para construir, né? Dedicação física na construção, né? Porque antigamente, quanto mais difícil de se fazer uma obra de arte, mais valor artístico ela tinha. Então, nesse período, a arte estava mudando o seu conceito, trazendo mais para a parte ideológica, para uma parte mais abstrata, conceitual, né, de entendimento pessoal, né? Cada um tinha a sua definição ali e entendia a arte à sua maneira. Então, essa era uma nova proposta. Então, foi difícil convencer. As discussões no curso do processo foram acaloradas, quer dizer, eram muito intensas, tanto da parte da promotoria que acusava, quanto da parte da defesa de Brancusi. Em grande parte pelo fato de as esculturas em questão se enquadrarem no conceito de arte abstrata, que na época ainda, como eu havia dito, ainda não era muito compreendido ou aceito. Que Constantin Brancusi era de fato um escultor, um artista, isso era inegável. Então já foi um ponto positivo para ele já era conhecido. Inclusive por já, naquela época, gozar de um reconhecimento, tá vendo? Considerável, tá? Ele já era, de uma certa forma, reconhecido. E de haver exposto em território norte-americano mais de uma década antes. Quer dizer, ele já havia enviado para os Estados Unidos outras obras dele para serem expostas e não havia sido barradas. Os promotores, que é o pessoal que acusa, né, da justiça norte-americana, resistindo à ideia de tratar-se a obra em questão de uma escultura, aludiram à decisão do caso Olivotti contra Estados Unidos, de 1916, na qual considerou-se que uma escultura seria necessariamente uma imitação de objetos naturais, particularmente de formas humanas, representando os objetos em suas proporções verdadeiras. A promotoria estava dizendo que Brancusi e os expositores estavam querendo manipular, dizer que é uma coisa que na verdade não era, né, que parecia realmente ser algo diferente totalmente de uma escultura e não queriam considerar aquilo como arte, tá? Não queriam de jeito nenhum. Tá? Eles queriam partir para a briga mesmo, provar que não era arte que devia ser taxado. Mesmo porque a obra de arte ela tem um valor bastante alto, né? Principalmente de Brancusi, né? Que já era reconhecido na época. Agora você imagina, 40% de uma obra que tinha um valor alto, com certeza engordaria os cofres dos americanos, né? Então tinha um interesse comercial aí, do Estado contra o artista muito grande. Em sua decisão, o juiz White, lembra? Falei para guardar esse nome do juiz White, afirmou: uma escola dita moderna desenvolveu-se e seus proponentes tentam representar ideias abstratas, mais do que imitar objetos naturais.
Sejamos ou não simpatizantes dessas ideias vanguardistas, quer dizer, modernas, e das escolas que se encarnam, estimamos que sua existência e sua influência sobre o mundo da arte devem ser reconhecidos e levados em conta pelos tribunais. Então, o juiz White, né, ele ficou também bastante conhecido por justamente ser o primeiro a considerar uma obra abstrata, né, um dos primeiros, né, a considerar uma obra abstrata verdadeiramente uma obra, que até então não tinha como, né, ficava na questão da ideia, do conceito, aí fica difícil. Mas aí o veredito foi a favor do artista e também os organizadores da exposição, juntamente com o comprador da obra de arte, que não teve que pagar o tributo, tá? Isso rolou bastante tempo ali nessa questão judicial, foi mundialmente divulgado isso aí em jornais e na mídia da época, e virou uma torcida muito grande, né? Evidentemente, para que isso se resolva da melhor maneira e o artista realmente, a obra seja realmente considerada uma obra de arte, não um objeto natural como eles queriam. E é engraçado o veredito do juiz, né, que apesar de parecer estranho, realmente não parecer uma obra de arte, e ir contra os nossos preceitos de arte, nós temos que sim considerar que isso é um novo estilo de arte que está presente na vida das pessoas no dia de hoje, na contemporaneidade, e temos sim que acatar. Isso foi bom porque depois desse acontecimento vieram à tona outros momentos como este em várias alfândegas pelo mundo, e esse ato do juiz White de considerar uma obra daquela como uma obra de arte e não ser taxado também foi abriu espaço para que outros artistas também tivessem esse tributo não considerado e não tivessem que pagar pelo mundo afora, né? Porque serviu de exemplo esse veredito para outros juízes do mundo e outras obras de artes modernas, né, evidentemente vanguardistas, não foram taxadas. Aqui nós temos um pedacinho, né, uma página do jornal América, né, na época nos Estados Unidos, em 13 de março de 1927, muito veiculado na época, onde divulgou toda essa briga judicial em torno da obra de arte. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Beijo!